Ele está dizendo, então apresente isso para Deus em oração. He's telling you to give this up in prayer to God. Coloque todas as coisas diante de Deus. Put your requests onto God. Seja o que for. Whatever it is. É uma doença? If it's a disease, A situação na sua casa está difícil? the situation in your home is hard, Não importa. doesn't matter. Olha o versículo 7. Look at verse 7. Depois de Paulo fazer essa abertura aqui sobre a ansiedade, So once Paul finishes doing his introduction, versículo 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. and verse 7 states, And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Amen. A primeira coisa, aprenda a orar corretamente. First thing is to learn how to pray the right way. Yes. Amen. É isso que Paulo está falando no versículo 7. This is what Paul states in verse 7. Ele está falando algo que está ligado com o versículo 6. He says something that is connected to verse 6. Olha bem o que diz então. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. And then in verse 6, once again, he says, must be made of, known unto God. Mas ele diz com ações de graças. But he says with thanksgiving. Thanksgiving. Amen. Aprenda a orar corretamente. Learn how to pray the right way. Quando você for colocar algum problema para Deus, When you put a problem onto God, diga: Deus, you say, Lord, eu te agradeço por estar passando por isso. I thank you for going through this. Yeah. Eu te agradeço por enfrentar essa situação. I thank you for going through this situation. Eu te agradeço pela crise que entrou na minha casa. I thank you for this crisis. Eu te agradeço pela doença que chegou na minha casa. I thank you for the disease that has reached my home. A Bíblia diz com ações de graças. Because the Bible says that with thanksgiving, Nós vamos abrir o coração. we will open our hearts. Mas não vamos reclamar com Deus. We will not complain with Não God. vamos murmurar. We will not be worried or complain. Deus está no controle. Because God is in control. Yes. Deus tem tudo nas suas mãos. He has everything in His hands. Ele não quer que você deixe de passar por isso. He doesn't want you to stop from going through this. Mas Ele quer que você aprenda quando passar por isso. But He wants you to learn so when you go through Como this, agir. how to act. Nós não estamos isentos disso. You're not exempt from this. O crente não é intocável. The Christian is not untouchable. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições. The Lord said that in the world we'll have many afflictions. E tem muita teologia por aí afora dizendo isso. And there are many theologies out there that says this. O crente não pode ficar doente. That it says that the Christian cannot have disease. O crente não pode sofrer. That the Christian cannot suffer. O crente não pode perder o emprego. That the Christian cannot be unemployed. Isso não é bíblico. This is not biblical. Go ahead. Então, aprenda a orar corretamente. So learn how to pray the right way. Esse é o número 1 da receita. So this is the first part of the prescription. Quando você orar, When you pray, ore com um coração adorador. pray with a loving heart. Ore com um coração cheio de gratidão. Pray with a heart that's full of gratitude. Ainda que você ore chorando, Even if you pray crying, mas deixe o seu coração cheio de gratidão. but make sure that your heart is full of gratitude. Todas as coisas And all the things cooperam para aqueles que amam a Deus. cooperate for those that love God. Você crê nisso? Do you believe in this? Está lá em Romanos capítulo 8. It is in Romans chapter 8. Yeah. Você ama a Deus? You love God, Então todas as coisas cooperam para o seu bem. so everything cooperates to your good. Até as preocupações. Even your worries. Deus quer que nós aprendamos como agir So the Lord wants us to learn how to act diante das situações da vida. upon these situations. O número 2 da receita. The second thing in the prescription, Aprenda a pensar corretamente. learn how to think the right way. Olha o versículo 8. Look at verse 8. Todos comigo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely,
whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Amen. Se você perguntar a uma pessoa que está ansiosa, If you ask somebody who is anxious, ela vai te falar de problema. you'll only talk about problems. Se você vai falar com uma pessoa que está em depressão, If you speak to someone who is depressed, ela vai falar de problema. you only speak of problems. Ela não está falando de coisa boa. You're not talking about good things. E você acha que a ansiedade começa onde? And where do you think the anxiety starts? Debaixo dos pés? And under your feet? Começa onde? It starts right here. No pensamento. Your thinking, your É a thoughts. maneira como eu vejo as coisas. It's the way you see things. Alguém chega para você e diz, sua filha está doente. Somebody comes up to you and says, your daughter is sick. Você precisa aprender a ver as coisas, You need to learn how to see things, analisar as coisas, how to analyze these things antes de entrar em pânico. before being panicked. É para não entrar em pânico. You're not supposed to be panicked. São as coisas de fora que nos afetam The outside things that affect us, e que geram ansiedade. and that generates anxiety. Então Paulo está dizendo, seja o que ocupa o seu pensamento, So Paul tells us to be careful with your thoughts, porque o pensamento é o campo da ideia. because in your thoughts it is a field of many things. É aqui que começa tudo. It's here that everything starts. Como é que você está pensando? How are you thinking? Sobre o que você está pensando? What are you thinking about? Pergunta a uma pessoa doente. Ask somebody who has a disease. Estou doente? I'm sick. Você não está vendo? Aren't you seeing this? Yes. Amen. Só fala coisa negativa. You only say negative things. E você viu o que Paulo disse? And you see what Paul says? Então se aprendemos, devemos orar corretamente. We must pray correctly. Não é orar reclamando. We shouldn't pray. Não é dizer para Deus, Senhor, eu não mereço isso. Not to tell God that, oh, I don't deserve this. Não, diga, Senhor, muito obrigado por isso. Tell God, thank you for this, Porque eu estou sendo afligido. because I'm being afflicted, Mas eu creio no Senhor. but I believe in you. Eu confio no Senhor. So I'll pray with you. A segunda coisa que vimos aqui, aprenda a pensar corretamente. So anything we see here is we must learn to think correctly. Você viu o texto? Did you see the text? Versículo 8. Verse 8, Tudo que é bom, everything that is good, tudo que é agradável, everything that gives thanks, tudo que é reto, everything that is just, tudo que é justo, everything that is pure. só tem coisa boa. There's only good things here. O que é bom pode ocupar o seu pensamento. Whatever is good has to occupy our thoughts. E é por isso que Paulo disse, se alguma coisa ainda há, So that's what Paul says. If there's anything else, se algum louvor existe, if there's any praise that exists, então seja isto, think on these things. que ocupa o seu pensamento. Let this occupy your Aí thoughts. pode ocupar mesmo, So that you must let this happen. que você vai sentir bem. So you'll feel well. Então aprenda a pensar corretamente. So learn how to think correctly. Você tem feito isso? Have you done this? Nós estamos no divã de Deus. We are in the comfort of the Lord. E ele está dizendo isso, não é o pastor. And he's telling you this, not the pastor. É a palavra do Senhor que está dizendo. It's the Lord, through the word. Amen. E a maioria das pessoas And the majority of the people só pensam negativamente. only think negatively. Só pensam no pior. They only think about the worst. Começam a ficar doentes. They become sick. Eles aqui chamam a doença. They call upon the sickness. Diga comigo, aprenda a orar corretamente. So learn how to pray the right way. Aprenda a pensar corretamente. Learn how to think the right way. A terceira coisa, And the third, aprenda a agir corretamente. learn how to act the right way. Wow. Olha o versículo 9. Look at verse 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Você vai no consultório do médico, You go to the doctor's office, ele diz, muito bem, he says very well, aqui está a prescrição médica. here's the medical prescription. Boa sorte. Good luck. Não esqueça, Do not forget, siga isso aqui, follow this, siga as instruções. follow my instructions. E agora o apóstolo Paulo, depois de falar para a igreja de Filipenses, Now the Apostle Paul, after speaking to the church of Philippians, depois de ele falar dessa doença terrível, after he spoke of this disease, ele mostra que agora a igreja precisa de agir.
Now he tells the church that he must act. E aqui vemos 4 verbos Here we see 4 verbs nesse versículo 9. in this verse 9. Aprender, To learn, receber, receive, ouvir, to hear, praticar. and to practice. Amen. O que também aprendestes And do unto me, e recebestes and receive, e ouvistes and heard, e vistes em mim. and seen in me. Como é que termina? How does he finish? Isso praticai. Do. Olha a vida do apóstolo Paulo. Look at the life of Apostle Paul. As coisas que esse homem passou. The things this man went through. Ele não era melhor do que eu e você. He wasn't better than you or I. O homem sujeito às mesmas coisas. He was subject to the same things. E ele passou por tantos problemas He went through many problems. que a gente pode até pensar assim, esse homem parece que é bem encrencado. You may say this guy must be crazy. Mas você não vê na Bíblia But you don't see in the Word. Paulo You reclamando. don't see Paul complaining. Todas as situações para ele era alegria. Every situation that was upon him, it was happiness for him. Era festa. It was a party Porque ele confiava em Deus. because he believed in the Lord. E ele agora como pastor, And now as a pastor, como plantador de igreja, as a man who plants churches, ele está dizendo o que vocês aprenderam, it's something that you have learned, o que vocês receberam, what you've received, o que vocês ouviram what you've heard, e o que vocês viram em mim. what you've seen in me. Isso praticai. This you must do. A questão é praticar. The question here is to practice. Jesus disse, bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra. The Lord says, good be unto the man that practices my word. Mas ele não para por aí. But he doesn't stop there. Ele diz, bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra Good be to the man that hears my word e as pratica. and practices it. E é interessante, olha o finalzinho do versículo 9. What is interesting is the final part of that verse. Paulo usa a mesma coisa que ele usa no versículo 7. He uses the same thing that he uses in verse 7. Quando ele fala para você aprender a orar corretamente, When he tells you to learn to pray correctly, não ore como alguém que está descontrolado, don't pray like someone that has no control, alguém que está nervoso. someone that is mad, Não, mas com o coração diante de Deus, but with a heart cheio de gratidão. full of gratitude. Louve a Deus. Praise to E God. no versículo 7, And in verse 7, ele diz assim, e a paz de Deus, and the peace of God, que excede todo entendimento. which passeth all understanding, E ceder significa ultrapassar. and this means to understand more about what he says, Ele diz aqui, guardará o vosso coração shall keep your hearts e a vossa and minds mente. to Christ Jesus. Porque é na mente que começam as coisas. Because everything starts from your mind. É no pensamento. It's in your thoughts. É no campo das ideias. It's in the field of the thoughts. Alguém chega e te dá uma notícia. Someone comes and gives you the news. Você enfrenta uma morte na família. You confront a death in the family. Você enfrenta diversos You problemas. go through many problems. Mas a maneira está como eu vejo eles. But the thing is to know how to look at these Como eu problems. vou encarar essas coisas. I will confront these problems. Então Paulo está dizendo, So Paul says, glorifique a Deus por isso. glorify God for this. E a paz de Deus, And the peace of God que ultrapassa todo entendimento, that goes through all understanding. Ele guarda o seu coração He keeps your heart e a sua mente. and your mind. E olha agora o finalzinho do versículo 9. And look at the final part of the verse 9. Depois que Paulo falou, And after Paul stated, o que vocês aprenderam, what you've learned, o que vocês receberam, what you received, o que vocês ouviram, what you've heard, o que vocês viram em mim, and what you've seen in me, isso praticai. and this do. E como é que é o finalzinho do versículo? How does it finish?